passada foi publicado um artigo muito interessante. Quais os hábitos que podem, né, ajudar a aumentar a nossa sobrevida? Então, eles estudaram que as pessoas que se alimentam bem, né, saudável, têm um sono regular, um sono bom, que fazem atividade física, controlam doenças de base, mas que tenham essa questão social ativa, né, esse envolvimento social. E fizeram um grupo, né, e perceberam que, né, nesse estudo, que as pessoas que têm todos esses fatores rotineiros vivem 24 anos a mais do que quem é sedentário, que se alimenta mal, que não é ativo mentalmente, fisicamente. Então, acho que, colocando o que o Leonardo falou, é muito importante a integração, né, de todas essas atividades, né? Interessante que você comentou da questão da pandemia, que eu tenho um filho de 3 anos, né, e nasceu na pandemia. E acho que deve ter tido também uma grande procura pela parte pediátrica, né, conversando aí com a doutora Dani, porque, assim, até uma das coisas que a gente acabou... Como a gente estava dentro de casa, não saía muito para fora. Então, acabou prejudicando o desenvolvimento dele, a princípio até assim, de colocar no chão, aquela preocupação. Teve um grande aumento na procura pela área pediátrica também. Como que foi? A gente até ouve falar muito, criança da pandemia. Bebê pandemia, bebê né? Pandemia. Que é um termo que surgiu aí. E eu assim, o que eu acredito é que a pandemia trouxe na questão de neurodesenvolvimento, fatos positivos e fatos negativos, né? Então, assim, falando em fatos positivos, ela permitiu o diagnóstico mais precoce de autismo porque as famílias ficaram mais dentro de casa, observaram melhor essas crianças, mais fiel, né? O confinamento, né, forçou essa convivência, os pais ficaram mais atentos e o diagnóstico se tornou mais precoce. Esse foi um fato positivo. O negativo, que às vezes realmente com a questão dessa preocupação com a higiene, a preocupação da contaminação, essas crianças ficaram mais no colo, não ficaram conhecendo e vendo pessoas diferentes, viam mais as pessoas de dentro de casa. Isso prejudicou o desenvolvimento social, algumas crianças tiveram prejuízo, e a questão motora, né? São atrasos bem discretos, não é nada muito significativo, mas a gente teve, né? Então, assim, os bebês pandemias, que hoje a gente fala bastante, na minha opinião, seriam crianças que já teriam dificuldades realmente e que a pandemia só deu um pequeno estralo para isso acontecer de maneira mais positiva. Mas, assim, eu não acredito que a pandemia tenha causado esses problemas, né? Então, eu acho que já aconteceria. Por exemplo, criança que atrasou para andar, atrasou para falar, ela já atrasaria mesmo se não tivesse a pandemia. Ela na questão da criança pequena, ela não interferiu de forma tão positiva. Agora, diferente das crianças maiores, das escolares, né, falando a partir de 5 anos, daí foi uma catástrofe, né? Na questão do aprendizado, foi muito, muito complicado. Então, eu tive muito prejuízo na fase de alfabetização. Então, as crianças estão enfrentando muitos desafios. Algumas crianças, assim, teriam uma certa dificuldade na alfabetização, poderia ser mais difícil, mas a pandemia veio para passar aquele rodo e tornar aquilo muito mais difícil. Crianças que teriam ansiedade pelo fator, né, genético, pela própria condição de vida que ela tenha, a pandemia fez aquilo aparecer mais. As crianças com dor de cabeça, apareceu bastante, então, porque elas ficavam muito preocupadas, muito ansiosas, com muito tempo de exposição à tela, né, porque as aulas eram feitas no computador, não tinha muito como elas brincarem, então ficaram mais vinculados aos eletrônicos, né, às telas, então tudo isso prejudicou. Então, nos bebês o prejuízo não foi tão grande, mas nos escolares, né, nos adolescentes aí, o prejuízo foi esses aí que eu ressaltei, que daí foi bem prejudicial, e os estudos mostram que para eu recuperar esse prejuízo escolar vai demorar em torno de 5 anos, né? Então, aquele prejuízo de 2 vai gerar um prejuízo aí para eu conseguir melhorar a qualidade de aprendizado dessa criança, desse adolescente, em torno de 5 anos.
Então, se eu peguei uma criança que na fase lá de 5, 6 anos ia iniciar a alfabetização, essa alfabetização, esse início foi feito à distância, essa criança ela pode ter uma dificuldade para o resto da vida dela, porque esse momento ele não foi feito da maneira adequada. Então, assim, aquele momento que o cérebro estava preparado para ser alfabetizado, né? Talvez a plasticidade cerebral não consiga corrigir isso para o futuro. Daí a gente provavelmente vai ter mais diagnóstico de alguns transtornos de aprendizagem.